isso assim para quem ouve tudo isso e fala, meu Deus do céu, a América Latina está muito longe disso e quanto pior lá fora, mais atraente a América Latina fica para investidores. O ano passado, eu nunca passei tantos dias brifando investidores que chegaram aqui no Brasil, sabendo nada do Brasil, e disseram, cara, eu tenho um portfólio, tenho aqui um fundo de, sei lá, 3 bi, ou 500 milhões, não sei o quê. Eu tive que tirar meu dinheiro da Rússia, da Europa Leste, do leste europeu, por causa das tensões geopolíticas. Eu tive que tirar meu dinheiro do Oriente Médio. Eu quero alocar 10% aqui na América Latina, simplesmente para ter um pouco menos de exposição a risco geopolítico. Porque aqui tem muita coisa errada, assim, crime organizado, corrupção, sei lá o quê. Mas risco geopolítico não tem. É. Não tem. Probabilidade de guerra entre um país sul-americano e outro é zero. Apesar dessas loucuras lá entre Venezuela e Guiana, não vai acontecer. Então, tava muito estranho aquilo, né? Aquilo. Você Na acha que verdade, foi, não, foi assim. o quê? Então, é um caso clássico é a mesma lógica que pode surgir na China em algum momento. É um país que passa por um momento terrível economicamente por vários motivos. Muitos pensadores pró-chavistas dizem que a única causa pela crise econômica da Venezuela são as sanções americanas. Mas não é assim, porque as sanções americanas certamente tiveram um impacto ruim. Mas a Venezuela estava em estado de colapso antes das sanções americanas impostas por Trump. Então, uma situação muito ruim, uma imigração em massa, né? A segunda pior crise de imigração do mundo depois da Síria é na Venezuela. Ah, é? Inclusive afetando as eleições nos Estados Unidos. O tema migratório, o que mais preocupa o Biden, que inclusive levou o Biden a retirar as sanções contra a Venezuela, numa tentativa de reduzir o número de venezuelanos que saem de lá. Não tem nada a ver. Ele diz, a Venezuela vai se democratizar. Ele sabe que não. Mesmo assim, e a gente falou disso inicialmente, haverá eleições este ano na Venezuela. Elas não serão livres e justas. Mas mesmo assim, a população é tão anti-Maduro que o Maduro busca um tema para mobilizar a sua própria população, para evitar um vexame. Por exemplo, você é um ditador, você organiza eleições, imagina ninguém vai. É muito ruim. E porque você tem que declarar um resultado ótimo. Né? Se você está querendo falsificar as eleições, você vai dizer, nossa, ganhei 87%. Mas imagina um dia de eleição, ninguém aparece. É uma preocupação real. E porque a oposição fez uma primária grande e milhões de pessoas votaram. E aí o Maduro falou, caraca, eu preciso demonstrar que eu estou em controle das ruas, entre aspas. Então eu vou organizar um referendo sobre uma demanda bem antiga venezuelana sobre uma região que chama Essequibo, que é parte da Guiana, que não é reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a comunidade internacional reconhece o Essequibo como parte de Guiana. Inclusive esse processo está sendo julgado por uma entidade internacional que provavelmente decidirá que Guiana pode ficar com esse território, e a própria Venezuela já questionou a imparcialidade dessa entidade internacional, desse tribunal internacional. Então, não há um desejo de realmente resolver, pedir para um tribunal internacional resolver essa questão, mas, acima de tudo, o Maduro fez isso para mobilizar a população venezuelana, produzir um efeito nacionalista, e até meus amigos da oposição apoiam o Maduro nisso. Ah, é? Então, o Maduro escolheu esse assunto para unificar o país temporariamente, em meio dessa crise econômica que faz com que hoje, se você organizar eleições livres, o Maduro não tem a menor chance de ser reeleito. Então, basicamente, ele produz uma crise internacional que fomenta o nacionalismo e dividiu a oposição, porque alguns da oposição falam, gente, isso obviamente ele está fazendo para desviar a atenção. Mas vários lideranças da oposição disseram sim, ele está certo, o Essequibo é nosso. E agora, no meio disso tudo, a Venezuela o governo da Venezuela está obrigando a todas as escolas no país a trocar o mapa
e dizer, não, agora tem que incluir o Pô. Essequibo como província. Uma escola que, assim, o Tipo professor... Maldivas e Ilhas Falkland, né? Argentina É. e a China e Taiwan, Exato. né? É a mesma questão. Mas É. na Argentina foi a mesma coisa, foi para desviar a atenção e falar, nossa, Mas Maldivas. foram longe demais. Foram, De fato, atacaram. Atacaram E fizeram um terrível morreu erro gente de à cálculo, toa assim. pra Sim. valer. É. Que, aliás, uma viagem bem interessante. E para as Falklands? É muito mesmo? difícil, sim. Eu fui 10 anos É atrás. muito longe da Argentina? Na verdade, você não pode ir da Argentina, você precisa ir do Chile. Ah, é? E é muito interessante, aliás, você falar disso, porque a gente estava falando aqui sobre o Taiwan, que é assim, tá num status meio estranho, que parece ser um país meio independente, mas que as Ilhas Malvinas, né, que os ingleses chamam de Falkland, e os próprios moradores dessas ilhas também chamam de Falkland, e eles detestam a Argentina. Ah, é? Detestam, assim. Eles não querem nada a ver com a Argentina. E você, Eu entendo ele. você vai... Eu amo a Argentina. Eu também mas amo. quando eu fui lá, assim, realmente se sente assim que eles se sentem ameaçados. Dizem que brasileiro ama odiar a Argentina e a Argentina odeia amar o Brasil, mas é mais ou menos isso. Sempre que eu vou lá, sou muito bem tratado e adoro lá. Isso assim. Mas então você vai de São... Foi até a Terra do Fogo de carro daqui. Caraca, que é sério? Saí daqui, fui até Ushuaia de carro e voltei. É maravilhoso, demais. Assim. Não, coisa incrível, assim. Então eu fui de São Paulo para Santiago para o sul do Chile, Punta Arenas. Punta Arenas, passei por lá também. E de lá você pega um voo para as Malvinas. E é engraçado porque você está literalmente no fim do mundo. Até... Acho que 3, 4 horas, assim. E aí? Então, lá, assim, tem muito, assim, é meio parecido com a Escócia, assim, é meio uma loucura, assim, um vento danado, assim, frio, tem um monte de ovelha, mas pinguim também, muito pinguim. Pinguim fede, né? E, sim, mas é engraçado, você vai lá visitar e no início você diz, nossa, que cheiro horrível. Depois de 3 minutos acabou. Sério? O seu olfato se adequa imediatamente, forte, assim, né? É muito engraçado. Mas lá tem, assim, várias praias até hoje são contaminadas por minas terrestres, da guerra ainda, assim, foi uma situação muito ruim. Mas, sim, a Argentina é a mesma lógica, o governo, numa situação terrível econômica, apostou que a Margaret Thatcher, que estava numa situação política muito difícil lá, não ia reagir porque ela estava cheia de problemas. Só que ela, muito esperta, olhou para essa situação e falou, cara, isso pode me salvar. Claro. E disse, eles estão querendo tirar isso da gente, mobilizou as tropas, foi lá, derrotou a Argentina e a taxa de aprovação dela também subiu. E o governo argentino colapsou e a democracia e a ditadura acabou na Argentina e o país passou por um processo de democratização. Eu acho que o Maduro não vai tão longe assim. Por quê? Eu, durante minhas viagens de pesquisa, entrevistei vários generais venezuelanos que comandam a economia venezuelana, que têm grandes privilégios. A Venezuela é uma ditadura militar hoje. É engraçado porque eu tenho alguns amigos assim de esquerda aqui que realmente defendem o Maduro, dizem assim, é tudo propaganda americana, não tem realmente problemas na Venezuela. Defende uma ditadura militar. Parecida com o que a gente teve aqui dos militares. Em muitos sentidos, direita, hoje, né? quem controla são as Forças Armadas. É totalmente militarizado. E a Venezuela tem mais generais do que os Estados Unidos. Por um simples motivo. Eles têm que desviar tanto recurso que eles nomearam muitas pessoas generais que comandam partes da economia. Então essas pessoas se enriquecem loucamente, são os chamados enchufados. Pessoas com proximidade ao regime que hoje vivem super bem. E a Venezuela é um pouco como a Rússia depois do colapso da União Soviética, assim, você tem Ferraris nas ruas, você tem uma riqueza enorme, assim, uma economia dolarizada. Então, é um equilíbrio. Os generais não têm a menor nem condição, nem interesse em travar uma guerra. Porque quem vai apoiar a Guiana? Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra enviou da Marinha, enviou um barco recentemente. E os Estados Unidos, inclusive, organizou um exercício militar na região
para dizer, olha, se vocês mexerem com Guiana, vocês estão mexendo com a gente. Então, eu não acho que vai haver conflito, mas o fato de Guiana ter pedido ajuda americana é muito ruim para o Brasil. Porque o Brasil quer ser líder regional, então você tem que resolver isso, cara. Se você tem um pequeno vizinho que pede ajuda de um país lá longe, é um sinal de que Guiana não confia 100% que o Brasil consiga controlar o Maduro. E eu acho que eles estão certos. Ou seja, se Guiana não tem exército, não tem. Só tem as forças policiais. Você está ao lado de um país grande, o cara é meio imprevisível. Você vai fazer o quê? Você precisa pedir ajuda, mas é um sinal de que... E eu acho que é muito instrutivo, porque quando algo assim acontece, é sempre um teste. Os outros países acham que o Brasil é um líder regional, porque se fosse realmente um país influente, consegue... A Guiana poderia ter falado para o Lula, você pode trocar uma palavra, por favor, que isso aqui é... Mesmo se você concordar com essa demanda territorial venezuelana, quem tem que resolver isso é um tribunal internacional. Você não pode fazer um referendo para dizer se vocês querem esse território cheio de petróleo. Pô, obviamente vai ganhar. Então, assim, não dá para fazer. É uma ameaça muito explícita contra a Guiana, um país pequeno, que, aliás, você imagina que você não tenha ido ainda. Não. Muito, muito interessante. País vizinho do Brasil. Tem uma forte presença indígena, uma população de descendência africana e indiana. Não indígena, mas indiana. Que no contexto, como foi a ex-colônia britânica, os britânicos trouxeram uma população grande de origem indiana para trabalhar nas plantações e que hoje tem uma forte influência, tanto que é um país com uma composição étnica assim, única na América do Sul e alguns até dizem eles não são latinos, eles são diferentes, assim, né? Porque o presidente é muçulmano, por exemplo. Pô, que é um país muito interessante, que é o país que mais cresceu no ano passado. Teve a maior taxa de crescimento, em torno de 50% de crescimento, ou seja, por quê? Porque tiveram descobertas gigantes de petróleo nesse território, claro, que a Venezuela agora está pedindo. Sequio. Então, muito... Ele tá querendo uma partezinha pequena também da Não, Guiana. é basicamente o país inteiro, assim, é uma loucura. E é lá onde está a riqueza venezuelana. E o que, obviamente, também... Por que isso é legal, vamos dizer, útil para o Maduro falar? Porque ele diz, os ingleses nos roubaram desse território que se a gente tivesse acesso, a gente seria um país muito mais rico. Então faz parte dessa coisa de vitimização histórica. Sim. Que em muitos sentidos, a causa de muitas guerras, ou a causa de tensão internacional. É você, como líder, dizer, a gente está ferrado. A Segunda Guerra foi isso, porque alguém roubou lá atrás um território da gente. Então, isso é uma retórica muito perigosa. Porque você meio que responsabiliza um ator externo por seu problema, que na verdade é interno. Em vez de dizer, cara, a gente não conseguiu investir de forma contínua na nossa infraestrutura de exploração de petróleo, o que levou a nossa capacidade de produção de petróleo a colapsar. O Brasil hoje produz mais petróleo que a Venezuela. Por quê? Porque o Chaves lá atrás botou um monte de aliados políticos na PDVSA, que é a principal estatal, e tirou os técnicos. Virou uma... Então, obviamente, desviou um monte de recurso e deu no que deu, né? Um colapso assim em câmara lenta de um país que tinha todos os problemas, né? Era super desigual, etc. Mas era uma democracia bastante estável e que hoje virou um país que dificilmente se recuperará nas nossas vidas, que é uma pena, porque Venezuela é um dos países mais legais do mundo, assim, muito bonito, assim, Caracas é uma cidade maravilhosa mesmo, muito bonito. Se fosse um país assim normal, seria assim Venezuela teria a capacidade de virar um Dubai, assim, em termos de riqueza da América Latina. Então